Testei os 20 tipos de pães mais populares e como eles afetam o nível de açúcar no sangue para ajudar você a decidir quais deve comer e quais deve evitar se viver com diabetes. Aqui estão os 20 pães de que vamos falar hoje. Temos pão branco, pão integral, pão de fermentação natural, pão keto e muitos outros. Muitas pessoas, incluindo profissionais de saúde, dirão que, se você tem diabetes, deve evitar completamente o pão para manter o controle do açúcar no sangue. Eu não concordo com isso de forma alguma. A maioria das pessoas que diz isso nem tem diabetes. Eles não têm a experiência real em primeira mão. Não sou médico, nem nutricionista, e isso não é, de forma alguma, um conselho médico. Mas vivo com diabetes há 35 anos. Comi todos os tipos de pão disponíveis muitas vezes, e depois de comê-los, testei meu nível de açúcar no sangue com um medidor de glicose. Sei exatamente o que cada tipo de pão faz com o meu açúcar no sangue. Agora, aqui estão 3 regras simples que sigo para garantir que sempre escolho o pão certo para mim e para o meu açúcar no sangue. Regra 1. Escolho um pão que seja baixo em carboidratos porque carboidratos aumentam meu nível de açúcar no sangue. Regra 2. Escolho um pão que seja rico em fibras, porque sei que a fibra desacelera a digestão e qualquer aumento de açúcar no sangue. Qualquer pão com uma proporção de carboidratos para fibras em torno de 5 ou menos é um bom pão para mim. Regra 3. Escolho um pão que tenha 0 ou muito pouco açúcar, porque o açúcar é o que eleva mais rapidamente minha glicose no sangue. Isso não é o que queremos, mas vamos olhar para todos os tipos de pão que tenho aqui e falar sobre mais algumas dicas que você pode seguir para escolher o pão certo para você. Vamos começar com o pão branco. Um pão branco tradicional é feito de farinha, fermento, água, açúcar, óleo e sal. Esses ingredientes não parecem muito saudáveis, certo? Quando olhamos o rótulo, vemos que esse pão branco tem 49 carboidratos e 2 gramas de fibra por 100 gramas. Isso dá uma proporção de carboidratos para a fibra de 21, muito mais do que 5. Além disso, tem 5 gramas de açúcar. E é por isso que eu automaticamente evito qualquer tipo de pão branco. Eu simplesmente não como. Em seguida, temos o pão marrom. A maioria das pessoas acredita que o pão marrom é mais saudável e, portanto, melhor para diabéticos do que o pão branco, mas isso realmente depende de como o pão marrom é feito e quais são os ingredientes exatos. Se a cor marrom for alcançada apenas por melaço e o pão for rico em açúcar, ele pode ser tão ruim, se não pior, quanto um pão branco tradicional. Por outro lado, se o pão marrom for feito com uma boa quantidade de farinha de grãos integrais, ele pode ser mais adequado para diabéticos do que um pão branco tradicional, então é preciso olhar o rótulo. Observamos que este pão marrom específico tem 46 carboidratos, 4 gramas de fibra e 3 gramas de açúcar por 100 gramas. Isso é melhor do que o pão branco tradicional que analisamos antes, mas a proporção de carboidratos para a fibra é 11, o que ainda é muito alto para mim. Ele aumentaria meu açúcar no sangue muito rapidamente. Lembre-se de que eu busco uma proporção de carboidratos para a fibra em torno de 5 ou menos. Em situações de emergência, eu aceitaria algo entre 5 e 8, mas nada mais do que isso. E é por isso que eu definitivamente evitaria este pão marrom. O próximo da lista é o pão integral. O pão integral geralmente é uma opção melhor para diabéticos do que o pão normal. Isso porque o pão integral é feito de grãos de trigo totalmente intactos, que não foram desprovidos de fibra, e isso é muito bom. Mas, novamente, não é tão simples. As empresas alimentícias sabem como enganar você. Elas frequentemente fazem pão integral e adicionam muito açúcar para melhorar o sabor. Nós não queremos nenhum açúcar adicionado. Portanto, mais uma vez, precisamos olhar o rótulo. Este pão integral específico tem 44 carboidratos e 6 gramas de fibra. Isso dá uma proporção de carboidratos para a fibra de 7, o que eu aceitaria se não houvesse outra opção. Mas há um problema com este pão, que é o açúcar adicionado. São 5 gramas de açúcar por 100 gramas. Embora este pão seja provavelmente melhor do que os 2 anteriores que analisamos, ele ainda aumentaria meu açúcar no sangue bastante rapidamente por causa do açúcar adicionado. Então, fique longe deste, encontre um pão integral melhor. Em seguida, temos o pão multigrãos. O pão multigrãos é um tipo de pão preparado com 2 ou mais tipos de grãos. Estes podem incluir cevada, linhaça, milho miúdo, aveia, farinha de trigo integral, entre outros. O fato de o pão ser multigrãos não nos diz muito, a menos que saibamos quais tipos de grãos foram utilizados. O que procuramos aqui são tipos de grãos que não foram refinados e que são ricos em fibras. Agora, pela minha experiência, a maioria dos pães multigrãos tende a ser uma escolha melhor do que um pão branco ou marrom tradicional. Mas, muitas vezes, a palavra multigrãos é apenas mais um truque de marketing da grande indústria alimentícia. A palavra multigrãos faz o nosso cérebro pensar que deve ser algo saudável, mas não diz nada sobre o quanto esses grãos foram processados.
Multigrãos não significa grãos inteiros, e isso é uma grande diferença. Quando vamos e olhamos os rótulos, veremos que a maioria dos pães multigrãos não são tão bons. Este, por exemplo, tem 48 carboidratos e 5 gramas de fibra. Isso dá uma proporção de carboidratos para a fibra de 9, e isso é muito alto para mim. Isso nos mostra que esses grãos definitivamente foram processados em certa medida. Mas a boa notícia é que este pão não tem muito açúcar, apenas 1,5 gramas por 100 gramas. Isso não é tão ruim. Mas ainda assim, este pão em particular provavelmente aumentaria meu açúcar no sangue de maneira muito semelhante ao pão integral que acabamos de ver no exemplo anterior, então eu provavelmente o evitaria. Em seguida, temos o pão de grãos inteiros. Assim como o pão integral, o pão de grãos inteiros é feito de grãos totalmente intactos. Isso pode incluir cevada, arroz integral, aveia, entre outros, não apenas trigo. Todos esses são ricos em fibras, vitaminas e minerais. Em geral, o pão de grãos inteiros é geralmente uma das opções mais amigáveis ao controle de açúcar no sangue que você pode encontrar em uma loja comum. Este que aparece na tela é um pão que eu compro às vezes aqui na Suíça. É um pão orgânico de grãos inteiros. Este, em particular, tem 40 carboidratos e 10 gramas de fibra. Isso dá uma proporção de carboidratos para a fibra de 4. Finalmente, temos algo abaixo de 5. Este também tem apenas 1,5 gramas de açúcar, então todos os valores estão dentro do esperado e, com base na minha experiência pessoal, este pão aumenta o açúcar no sangue de forma muito suave e lenta em comparação com todos os outros pães de que falamos antes. Então, eu aprovo este. Uma pequena observação antes de irmos para o próximo pão, e se você ainda não notou, existem milhares de marcas que vendem pães em lojas ou na internet. Você pode encontrar um pão de grãos inteiros como este que mostrei no exemplo anterior, que é perfeito, e também pode encontrar um pão de grãos inteiros de outra marca com toneladas de açúcar adicionado, o que elevará muito mais o seu açúcar no sangue. É por isso que sempre olho o rótulo na parte de trás com os valores nutricionais reais. Os próximos 5 tipos de pão na minha lista são baguete, brioche ou croissant, ciabatta, focaccia e pão de milho. Podemos colocar todos esses tipos de pão em uma única cesta, e eu vou terminar com essa cesta rapidamente porque essa cesta você não deve tocar. Esses pães são ainda piores do que o pão branco. Eles não têm absolutamente nenhuma fibra. Têm muito açúcar adicionado e vão elevar seu açúcar no sangue às alturas. Isso não é comida, é lixo. Agora, o 10º na minha lista é o pão de fermentação natural, e é aqui que fica mais interessante para os diabéticos, porque o pão de fermentação natural é feito através de um processo de fermentação lenta, o que pode fazer com que este tipo de pão aumente o açúcar no sangue mais lentamente do que outros pães. É por isso que o pão de fermentação natural pode ser uma ótima opção para diabéticos. Se feito corretamente, o processo de fermentação resulta na formação de ácido acético, que é o mesmo ingrediente encontrado no vinagre de maçã. E se você assistiu aos meus vídeos anteriores, talvez saiba que o ácido acético tem um efeito benéfico nos níveis de glicose no sangue. Especificamente, ele reduz os picos de açúcar no sangue após refeições com carboidratos. No entanto, nem todos os pães de fermentação natural são iguais. Então, mais uma vez, precisamos olhar o rótulo. Este pão de fermentação natural específico tem 51 carboidratos e apenas 2 gramas de fibra. Isso dá uma proporção de carboidratos para a fibra de 23, e nossa meta é 5. Então, esse pão de fermentação natural é bom ou ruim para nosso açúcar no sangue? Bem, provavelmente será melhor do que um pão branco se os rótulos nutricionais forem iguais de outra forma. Mas, com este fermento específico, o processo de fermentação e o ácido acético não nos salvarão. Simplesmente não há fibra suficiente neste pão, então ele aumentará nosso açúcar no sangue muito rapidamente. Fique longe deste pão de fermentação natural. Precisamos procurar um com mais fibras e menos açúcar. O próximo pão que quero mostrar é o pão pumpernickel. Este é preparado com farinha de centeio e fermento, e usa fermento natural como ingrediente principal. O pão pumpernickel tem 5 vezes mais fibras do que um pão típico, o que é ótimo e exatamente o que estamos procurando. E como ele contém fermento natural, o pumpernickel também possui ácido acético, que já sabemos que vai reduzir ainda mais os picos de açúcar no sangue após comer o pão pumpernickel. Tudo isso parece incrível. Então, vamos olhar para um exemplo da vida real. Vamos verificar o rótulo e minha experiência real com o pumpernickel. Este em particular tem 47 carboidratos e 7 gramas de fibra. Isso dá uma proporção de carboidratos para a fibra de 7. É um pouco mais alto do que eu gostaria de ver, mas, neste caso, eu ficaria bem com isso porque este pão tem apenas 0,5 gramas de açúcar e eu realmente tive uma experiência extremamente boa com o pão pumpernickel quando vivi nos Estados Unidos. Funcionou extremamente bem e meu açúcar no sangue não subiu tanto depois de comê-lo.
A verdade é que este pão tem um sabor muito específico e robusto, então algumas pessoas podem não gostar, mas eu pessoalmente gosto. Então, se você ainda não experimentou o pão pumpernickel, dê uma chance. Eu aprovo. Avançando para o pão Ezequiel. Este é um tipo de pão de grãos inteiros que recebe seu nome de uma fórmula antiga encontrada na Bíblia. Ele é feito de grãos inteiros germinados, como trigo, milho miúdo, cevada espelta, e leguminosas, como feijões, soja ou lentilhas. Esses são todos ingredientes ótimos. Além disso, ele não contém farinha refinada ou açúcar. Veja só, este pão Ezequiel em particular tem 44 carboidratos e 8 gramas de fibra. Isso dá uma proporção de carboidratos para a fibra de 4,5 e literalmente zero açúcar. Este é o pão perfeito. Eu pessoalmente achei o pão Ezequiel uma das melhores opções para meus níveis de açúcar no sangue. Funciona extremamente bem para mim. Ele tem uma resposta glicêmica muito lenta. O açúcar no sangue sobe de forma muito suave e lenta após comer o pão Ezequiel. Além disso, é cheio de vitaminas e minerais saudáveis, então eu definitivamente aprovo este. Agora, novamente, o pão Ezequiel tem um sabor e textura específicos. É um sabor doce de nozes e uma textura densa e mastigável. Você pode não gostar dele quando comer pela primeira vez, mas eu pessoalmente gosto muito. Aliás, se você comprar o pão Ezequiel ou qualquer outro pão germinado, esteja preparado para que ele estrague muito rapidamente. Você pode precisar comê-lo rápido, mantê-lo na geladeira ou até no freezer se quiser armazená-lo por mais de alguns dias. Na verdade, se o seu pão não dura muito à temperatura ambiente, geralmente é um bom pão. É como uma regra prática. Ainda tenho mais 7 tipos de pão para apresentar, e alguns deles são realmente incríveis. Mas antes de fazer isso, quero lembrar que, se você quiser conversar comigo 1 a 1 ou se quiser me apoiar financeiramente, há 2 maneiras de fazer isso. A primeira opção é agendar uma sessão de coaching comigo. Você pode marcar 45 ou 90 minutos neste link aqui. A segunda opção é muito mais acessível, e é o meu Patreon. Quando você vai para patreon.com, type um toques e se inscreve, você tem acesso não apenas a mim, mas também a todo o meu conteúdo extra. E só restam 17 vagas disponíveis no meu grupo VIP do Patreon. Não perca, porque uma vez que essas vagas forem preenchidas, você não poderá mais se juntar ao grupo OG VIP. O próximo da lista é o pão de centeio. O pão de centeio é feito com farinha de grão de centeio. O grão de centeio é rico em vários nutrientes e tem um índice glicêmico mais baixo do que o trigo, por exemplo. Então, o pão de centeio é definitivamente uma opção interessante para diabéticos. Agora, existem diferentes tipos de pão de centeio, alguns bons, outros ruins. Portanto, como sempre, precisamos olhar o rótulo. Este pão de centeio específico tem 48 carboidratos e 6 gramas de fibra. Isso dá uma proporção de carboidratos para a fibra de 8, o que é um pouco mais alto do que eu gostaria de ver. Outro problema com este pão de centeio específico é que ele tem quase 4 gramas de açúcar, então eu evitaria este. Mas, em geral, o pão de centeio é sempre uma opção viável para mim. Se eu não conseguir encontrar algo melhor, eu optaria por ele. Existem diferentes versões e você pode conseguir encontrar um pão de centeio integral com mais fibras e menos açúcar do que este em particular, o que seria mais amigável para o controle do açúcar no sangue. Os próximos 2 tipos de pão na minha lista são pão pita e pão naan. Na maioria das vezes, eles são altamente processados, muito ricos em carboidratos e muito baixos em fibras. Além disso, eles costumam ser usados com todo tipo de refeições que, em geral, são pouco saudáveis e problemáticas para o controle do açúcar no sangue. Portanto, pessoalmente, eu ficaria longe tanto do pão pita quanto do pão naan, embora eu ame a culinária indiana. Não me entenda mal, não tenho nada contra esses pães, nada pessoal, só acho que eles não são particularmente bons para o controle do açúcar no sangue em sua forma tradicional. Mas os próximos 2 tipos de pão na minha lista são mais interessantes, pão keto e pão proteico. E eu coloco esses 2 juntos porque vejo o termo pão proteico sendo mais usado na Europa e o termo pão keto sendo mais usado nos Estados Unidos. Mas muitas vezes eles tendem a ser muito, se não a mesma coisa. O pão keto é definitivamente uma opção válida para diabéticos porque um verdadeiro pão keto é muito baixo em carboidratos e não contém os grãos pesados que tornam o pão tradicional tão rico em carboidratos. Em vez disso, eles geralmente usam ingredientes como farinha de amêndoa, farinha de cocô, psyllium, ovos ou até cream cheese. Eu definitivamente notei que, quando como um verdadeiro pão keto, meu açúcar no sangue quase não aumenta, especialmente no curto prazo. Este pão keto tem 11 carboidratos e 8 gramas de fibra por fatia. Isso é uma proporção de carboidrato para a fibra de menos de 2. Ele também tem 4 gramas de proteína e nenhum açúcar adicionado, então parece muito bom.
E este pão definitivamente não aumentará meu açúcar no sangue. Mas, ao escolher o pão keto ou o pão proteico, precisamos ter cuidado. Eles são baixos em carboidratos, mas podem ser muito ricos em gordura e calorias em geral. Portanto, se você está tentando perder peso, o pão keto pode nem sempre ser a melhor opção. Além disso, no meu caso pessoal, ele realmente piora a minha sensibilidade à insulina. Fico mais resistente à insulina se como refeições ricas em gordura e muitos pães keto podem incluir muitos ingredientes artificiais que podem não ser tão bons para você. Portanto, novamente, sempre olhe a lista de ingredientes e o rótulo. Ainda temos mais 2 tipos de pão na minha lista e estes são os pães de linhaça e chia. Ambos são ótimas opções para diabéticos, pois tanto a linhaça quanto as sementes de chia são excelentes fontes de fibras, além de serem muito baixas em calorias. Agora, esses pães geralmente têm outros ingredientes além de sementes de chia e linhaça, então precisamos prestar atenção a quais são esses ingredientes. Este pão orgânico específico de linhaça e chia tem 30 carboidratos, 11 gramas de fibra, e isso é uma proporção de carboidrato para fibra de menos de 3, o que é excelente. Por outro lado, tem quase 3 gramas de açúcar. Ainda assim, eu aprovo este pão específico porque acho esses valores bastante equilibrados. Pela minha experiência, o aumento do açúcar no sangue com este tipo de pão não é tão ruim. Novamente, precisamos ser cuidadosos e atentos aos truques de marketing, pois existem pães de chia e linhaça que são basicamente feitos de 100% de farinha refinada branca com algumas sementes de chia ou linhaça jogadas por cima, o que não é nada como o que estamos vendo aqui. Esses valores seriam completamente diferentes e esse pão seria basicamente o pão branco, então cuidado com isso. Devemos sempre procurar pães com baixo índice glicêmico, proporção de carboidratos para a fibra de no máximo 8, mas idealmente 5, e o mínimo de açúcar possível. Dessa forma, nosso açúcar no sangue após comer pão não será tão alto. Outra forma que consegui baixar meu açúcar no sangue, além de escolher o pão certo, foi reduzir a quantidade de pão que como em geral e até substituí-lo pelo meu superalimento favorito para diabéticos. Se você quiser saber quais são, clique neste vídeo e assista a seguir. Nesse vídeo, falei sobre 25 superalimentos que corrigiram minha diabetes. Vejo você lá. Tchau.